Essa é uma alface para tirar semente. Ela vai de semente a semente. Semeio, depois eu transplanto e aí o que acontece? No canteiro eu vou avaliar qual planta que está melhor formada, ou seja, com uns 35, 40 dias ela já tem que estar com o ciclo completo, tem que ser uma planta já no tamanho da arquitetura dela, tem que estar bem formada para eu determinar que essa planta eu vou tirar semente. A alface não cruza. Ou seja, ela se autopoliniza, mas mesmo assim a gente deixa entre 5 a 10 metros de distância uma variedade da outra por uma questão de um vento ou qualquer uma coisa que possa cruzar um pólen. Então assim, quando eu vou selecionar uma planta para tirar semente, eu não posso pegar uma planta que está com uma formação como essa planta, que recebeu pouca água, estava mal nutrida, enfim, e aí ela já começou a liberar um pendão floral. Veja que ela já começou a estiolar, já está começando a liberar o pendão floral e aqui a sequência dela. Desse ponto ela vai para esse ponto e aí o que acontece? Se eu tirar semente de uma planta fraca como essa, que mal começou a crescer e já liberou o pendão, por falta de água ou por solo ruim, eu vou tirar semente de uma planta que tem essa debilidade. A tendência de eu semear plantas depois de uma planta como essa é que ela entre em processo de florescimento, que é o que ninguém quer. Porque quando tu compra uma semente, tu procura o quê? Uma planta que ela demora a pendoar, porque tu vende a cabeça da alface, você não vende o pendão. Então tem uma diferença muito grande em eu ter uma planta dessa no canteiro ou essa, ou seja, são plantas completamente diferentes. Essa foi uma planta bem nutrida, uma planta que se desenvolveu bem, e aí eu tiro semente dela e ela vai reproduzir o arquétipo da mãe dela. Um arquétipo dessa aqui, uma planta que tem tendência para florescimento. Então toda vez que eu for tirar semente da planta, eu preciso avaliar isso, que o primeiro desenvolvimento dela tem que estar em ordem, a planta tem que estar bem forte para eu poder determinar que essa planta vai ser uma planta que eu vou tirar semente. Então eu vou selecionar, isso se chama seleção massal, eu vou selecionar as plantas que mais perduram no canteiro sem florescer. E aí, quando essas plantas florescerem e emitirem um pendão floral, essas então você vai selecionar para semente. Então todas as que num período mais curto começarem a emitir pendão floral sem antes terem formado uma boa cabeça, essa você já descarta. E assim tu vai fazer uma boa seleção de sementes. Como vocês podem ver, houve uma metamorfose aqui, ou seja, de uma planta que você colhe para comer alface, a cabeça da alface, para isso aqui tem uma diferença muito grande. Assim como a cenoura, assim como tantas outras plantas quando entram em processo de florescimento. Então, para tirar semente é importante conhecer a arquitetura das plantas para entender essa metamorfose e saber o ponto que elas estão prontas para isso. Então, sempre pegar sementes de plantas que estão com a arquitetura delas bem formada, bem desenvolvida, que vão dar boas matrizes depois, boas plantas depois, porque a planta vai seguir o arquétipo da mãe dela. Aqui a planta já está começando a abrir as flores para fazer a formação das sementes. Uma planta dessas chega a produzir até 2.000 sementes, ou seja, então facilmente você consegue ter a sustentação de sementes na sua horta, produzindo a sua própria semente. Você pode colher alface quando está nesse ponto, sem ter aberto ainda aqui. Desde que você colha o pé inteiro e pendure ele de cabeça para baixo para o resto da seiva encher essa parte, concluir o ciclo. Por que se colhe assim? Quando se planta em grande quantidade, com o risco de não perder com chuvas, essas que já abriram, a gente colhe ainda fechada, certo? Então você pode colher assim também por segurança, deixando ela pendurada de cabeça para baixo. Esse é o ponto de colheita da semente de alface. Eu posso colher um pouco antes, arrancando o pé inteiro e viro ele de cabeça para baixo, para o resto da seiva e para sementes. Então aqui eu já estou com a semente formada. Eu vou bater a flor inteira e aqui então já começa a sair as sementes. De uma planta dessas eu posso tirar até 2.000 sementes. Cada flor dessas aqui tem mais de 10 sementes, né? Então, de um pé desses eu consigo tirar uma quantidade suficiente para manter uma pequena horta. Daqui que sai a semente de alface. Cada florzinha dessas vai liberar mais de 10 sementes.
Aqui tem sementes da alface e outras partes da planta, restos das flores, palha, pedaços de talo, enfim. Daqui para frente agora é o trabalho de limpeza. A semente mesmo da alface é essa pretinha aqui, ó. Essa aqui está a semente da alface. O resto são outras impurezas, outros pedaços da planta. Como vocês viram que junto com a semente tinha outras partes da planta, eu vou fazer então a primeira pré-limpeza no vento, bem simples. Vou passar de um recipiente para outro, ó, alguma parte da sujeira já vai começando a sair. Aí passa de novo. Alguma impureza que sobra você vai trilhando assim, né? Se for uma coisa pequena vai fazer com a mão, se for uma escala maior pode trilhar com outro equipamento. E quando for passar no vento de novo, quanto menor a partícula, mais fácil dela voar. Então agora a gente vai passar no vento de novo e vai sobrar só a semente. Aqui uma forma bem caseira de tirar a semente, isso aqui é a semente de uma planta. Então eu estou reduzindo o tamanho das impurezas que sobraram. Quando se faz em escala maior, existe uma máquina chamada aripeneira que separa, e aí a trilhagem é feita às vezes com pneu do trator ou coisa assim em cima de uma lona, né? Então aqui uma parte bem caseira que a pessoa pode fazer em casa. Aqui ela já está limpa. Agora eu vou deixar ela no sol por umas 2 horas. Nunca no sol muito forte, a temperatura tem que trabalhar em torno de 40 graus, a semente não pode passar disso. Essa é a quantidade de sementes que a gente colheu de apenas um pé. São milhares de sementes. Depois que ela está nesse ponto, você deixa a semente entre 2 a 3 horas no sol, nunca em sol de meio-dia, e sempre sobre superfície mais clara, um tecido branco, um tecido assim. Se for colocar em lona preta, qual o problema? A temperatura passa de 60 graus e você não pode fazer isso, porque o máximo da temperatura que a semente pode resistir é 40 graus. Acima disso ela já começa a perder viabilidade de germinação. Aí você guarda num vidro, no escuro ou até papel, pacote de papel também.